Bom, então a aula está começando. Nesse momento é 21 horas e 14 minutos. Gravação, né? A gente já está gravando. E sejam bem-vindos aí. Yuri e G. Anderson, né? Como é que tá as atividades aí, pessoal? Vocês estão conseguindo fazer as folhas de exercício, avaliação? Como é que tá a situação? Edilson, eu até enviei um e-mail para o senhor hoje a respeito da avaliação, Ah, que eu consegui imprimir ela porque eu tenho impressora em casa. Só que escanear para enviar para o senhor, minha impressora não escaneia. Aí eu fiquei com receio de sair, né, para escanear em outro lugar. Aí eu entendi. fui e tirei foto e enviei para o senhor, para o seu e-mail. Aí caso não fique legível, é só o senhor me falar que eu tento tirar outra foto. Pode Ah, ser? tá. Porque é o seguinte, no celular funciona direitinho, entendeu? Você tem que deixar, olhar a iluminação aí na hora de tirar a foto e, se possível, você posiciona o celular assim, paralelo, né, com a folha, coloca a folha em cima da mesa e bate direitinho de tal forma que pega tudo, né? Sim. Eu estou recebendo uns arquivos aqui via celular. O pessoal, ele, não sei, parece que bate de qualquer jeito, sai tudo truncado e invertido. Às Ah, vezes não, sai, aqui eu sai conferi. escuro. Você Aham. confere a foto, se ela ficar boa, aí você manda. Eu conferi, qualquer coisa o senhor me fala que eu tiro outra. Tá Aí você guardadinho aqui a foto. coloca na sequência, tá? Um, dois, Sim, três, coloquei na quatro. sequência. Acho que É. só a capa que foi fora de ordem. Acho que foi só ela, mas é porque eu tava pelo celular, aí não deu como não teve como eu colocar ela em primeiro, que eu teria que apagar todas para reenviar. Não, capa não tem problema, não. Então, Gente, então vamos lá. Vamos falar do relógio comparador. Esse instrumento, ele é muito utilizado, tá, no dia a dia, para trabalhos, né, de oficina, medições, né, diversas, né? A gente vai abordar aqui alguns exemplos, né? E assim, né, em termos de leitura, né, para a gente poder interpretar a leitura e efetuar as medições, é um instrumento até tranquilo, assim, em termos, né, de a gente poder entender como que ele funciona, né? Não tem muita dificuldade, não. A gente tem que prestar atenção, mas é no manuseio, o posicionamento dele, porque o relógio comparador, normalmente ele é utilizado fixado, né, numa base, né? A gente utiliza umas bases, né, com umas colunas e umas garras, então ele normalmente ele é fixado ali. E aí, né, como ele oferece uma série de possibilidades de uso, então pode ser que essas bases de fixação tem vários modelos, né? Então cada uma delas para uma finalidade. Agora, no que diz respeito ao instrumento, né, a parte, né, de leitura, como eu disse, não tem muita dificuldade, não. Então, eu preparei aqui alguns slides para a gente mostrar, né, e ir conversando a respeito. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente pode tentar esclarecer aqui, tá bom? Vamos lá, então. O conceito, né, do relógio comparador, o próprio nome está dizendo, né, relógio comparador. Quer dizer, é um relógio que ele funciona, né, com base no processo de comparação, né? A gente vai falar mais adiante a respeito disso, né, como que é feita essa comparação. Nós estamos falando aqui de um processo de medição, né? Não sei se vocês estão lembrados, que a gente abordou lá no início do curso, que os dois processos básicos de medição é a medição direta e indireta, não é isso? E o relógio comparador, ele trabalha dentro dentro desses dois processos. Então, nós temos aí uma definição na tela, né, que está dizendo o seguinte: o relógio comparador é um instrumento de medição por comparação, né, dotado de uma escala e um ponteiro, ligados por mecanismos diversos e uma ponta de contato. Então, essas duas imagens que estão aí na tela, de imediato já dá para você perceber que nós temos, né, o relógio analógico, esse relógio de ponteiro, né? Ele trabalha basicamente com dois ponteiros. Ele tem um mostrador maior, né? Nessa esse mostrador nessa tela maior e tem um relógio interno
né? Nós vamos explicar daqui a pouco como que é feita a medição com ele. Mas aí a leitura basicamente é feita nos dois ponteiros, né? Nós temos também um relógio comparador digital, né? O mecanismo interno dos dois relógios são similares, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso também. E no caso do digital, nós temos aí um display, né? E a leitura, né? A indicação da leitura é direta, né? No display. Assim que você efetua, né? O contato do instrumento com a peça, automaticamente você já obtém a leitura, tá certo? Mais adiante também eu vou detalhar um pouco mais sobre isso. Então, a princípio seria isso, né? É medição por comparação. O instrumento, né, tem uma ponta de contato, conforme está dizendo aí, e essa ponta de contato vai entrar, né, vai tocar a peça, né, em um determinado ponto. E aí a gente vai efetuar o registro da leitura, tá bom? É, Aqui nós temos as partes do instrumento. Vocês estão vendo a imagem aí, pessoal? Dá um ok para mim aí. Sim, sim. Ok, Tá tranquilo aí? sim. Bom, relógio, nós temos, né, de cima para baixo aí, nós temos uma capa, chama capa da haste, né? Essa capa, ela sai, né? Ela é tipo uma capinha mesmo. E aí dentro tem um botão, né, um botãozinho, né? Mas aí a gente normalmente mantém essa capa protegendo o botão, tá certo? Depois nós temos logo abaixo o limitador de tolerância, que esses dois marcadores tem dos dois lados aí, ó. Tá vendo a setinha lá, ó? O marcador, limitador de tolerância. Isso aí é para a gente poder definir as leituras, né, de um lado e do outro, né? Esse marcador, na realidade, ele muda de posição, porque esse disco que tem aí, ó, que eu estou chamando de aro, né? Logo abaixo do limitador de tolerância, nós temos o aro. E esse aro ele se movimenta, né? Então nós temos o relógio, temos um aro que se movimenta, né, ele gira, e temos os dois limitadores, que eles são usados para poder definir os limites, né, dos dois lados do relógio, tá bom? Do lado direito, nós temos o parafuso de fixação do aro. Como esse aro, como eu disse, ele é móvel, ele gira, então pode ser que num dado momento você tenha que fixar o aro na base do relógio. Então você usa o parafuso para fazer essa fixação, tá? Depois nós temos o ponteiro principal, que é o ponteiro maior, que está aí, né, sendo indicado. Logo abaixo nós temos o mostrador. Nós trabalhamos, gente, com dois mostradores, tá? Você tem o contador de voltas, que é o marcador de dentro, e você tem um ponteiro menorzinho, né, um ponteiro menor no contador de voltas. E logo abaixo nós temos o canhão. O que é o canhão? É tipo um tubo, né? E dentro desse tubo entra uma haste. Então o canhão ele é fixo. E essa haste que está aí, que a gente está chamando de fuso, né? A haste fuso, ela se movimenta dentro do canhão, como se fosse um movimento telescópio, né? Logicamente, dentro do relógio comparador tem uma mola, né? Tem um sistema de mola que eu vou mostrar daqui a pouco, que tem um mecanismo interno aí, e é dotado de mola, né? E essa mola, ela na medida que o contato, né, que a ponta de contato toca a peça, dependendo da pressão que o contato exercer sobre a peça, aí comprime a mola e a haste vai se deslocando dentro do canhão. Eu queria só fazer uma pergunta para vocês. Aí, vocês já viram esse instrumento assim presencialmente? Quem já viu aí? Matheus, Geandro. O Matheus eu deve ter visto, porque ele trabalhava com usinagem, né, Matheus? Costuma ficar em máquina, né? Hein? Costuma ficar em cima de máquina, né? Ele fica na base da máquina também, fixado, né? Pode trabalhar em cima das mesas, né? Vocês já viram esse instrumento, ô Yuri? Você já viu presencialmente, Geandro? Não, Não, nunca né? vi, Edilson. Pois é.
Eu vou até recomendar a vocês depois, tem um vídeo lá no nosso portal, para você assistir esse vídeo, né? Para você ver como que funciona esse instrumento, porque lá tem uma demonstração, né? Vamos lá. Essas são as partes principais do relógio. Aqui dentro, gente, nessa próxima imagem aí, nós temos a parte interna do instrumento. Então, não sei se está dando para vocês verem aí, aquela haste que eu falei com vocês, que é essa parte vertical que está dentro aí, estou falando dessa imagem da direita, né? Vocês podem perceber que essa haste, né, ela está posicionada no sentido vertical e lá dentro nós temos algumas engrenagens, não tem lá? Olha lá. Então, quantas engrenagens aí? Então, nós temos uma engrenagem maior, aí tem uma mola espiral enrolada nela. Do lado direito tem uma outra molinha e tem um eixozinho e uma engrenagem nela. Então, funciona uma engrenagem acoplada na outra. Do lado de baixo, no R2 aí, tem também mais duas engrenagens e uma engrenagem maior que está lá atrás. Esse mecanismo todinho aí é que define, né, o funcionamento do relógio comparador. Então eu coloquei uma setinha vermelha aí para mostrar para vocês que essa haste, né, ela se movimenta no sentido vertical, ascendente e descendente. Então, na medida que a haste toca a peça, vocês estão vendo a ponta de contato, ó? Tem aí uma superfície aí, né, representando, né, o contato da ponta com essa superfície, como se essa superfície fosse uma peça, né, uma superfície da peça. Então a ponta de contato entra em contato com a peça e a haste ela se movimenta, porque existe uma cremalheira. O que é cremalheira? São dentes que fazem parte do fuso. Então na hora que você toca a peça, a haste empurra, né, as engrenagens, e aí tem um sistema de redução de velocidade aí. Então, é como se fosse um mecanismo de redução, e uma vez deslocando a haste, gira as engrenagens, e aí o mecanismo de redução transfere movimento para o ponteiro do relógio. E aí o ponteiro gira, né? Eu não sei se dá para vocês entenderem, né, através desse desenho. E na hora que a haste que você passa sobre a peça numa superfície mais alta, a haste vai para cima. Se for uma superfície mais baixa, a haste desce e aí a mola vai e faz a engrenagem voltar. E aí a haste desce e o ponteiro gira no sentido contrário. Na realidade, o ponteiro do relógio comparador, ele movimenta nos dois sentidos, né? No horário e anti-horário. Os dois ponteiros, tá? Tanto o ponteiro pequeno, que é o contador de voltas, como também o ponteiro grande, né? Do mostrador maior aí. Vamos ver aqui adiante se dá para entender melhor. Tem um outro exemplo aqui. Aqui dá para a gente entender o mecanismo melhor. Olha aí, Yuri, Jeanderson, o Matheus, dá uma olhadinha aí. Está representando aí para nós só o mecanismo, né? Vocês estão vendo lá a cremalheira? No corpo da haste, são vários dentes, né? Como se fossem dentes de engrenagem, e vai girar, né? Na medida que a haste movimenta, a engrenagem gira e transfere o movimento para o ponteiro. Então nós temos um pinhão central, temos um pinhão intermediário, que é essa engrenagemzinha menor, né, que eu estou chamando de pinhão, e temos a engrenagem maior. A gente sabe, né, que quanto maior a quantidade de dentes da engrenagem, o diâmetro também é maior. Então no caso, o pinhão ele vai dar mais voltas, né? E a engrenagem maior aí vai dar menos volta. Então esse mecanismo aí é como se fosse um mecanismo de transferência de movimento com redução de movimento aí, né? Então é mais ou menos esse processo que nós temos dentro do relógio comparador, né? Então existe a tampa, né? A tampa frontal, do lado de cá tem o mostrador com o ponteiro e esse mecanismo todo ele funcionando dentro do relógio. Vale também para o relógio digital, tá? O que muda no relógio digital é simplesmente o display, né? Mas a nível de mecanismo é semelhante.
Aqui nós temos o exemplo do relógio digital, né, comparador digital. Ele é até fácil, né, o manuseio dele. Vocês estão vendo aí que basicamente nós temos três botões. Nós temos o botão on-off, né, que é liga, desliga, que é o vermelho. No centro tem um botão para você zerar, né, o mostrador. Toda vez que você apertar esse botão, ele cai para o zero. Isso aí normalmente é feito, né, antes de efetuar a leitura, né? Você posiciona o instrumento sobre a peça, zera o instrumento e depois você vai deslocar o instrumento sobre a superfície da peça, mas aí ele tem que ser zerado primeiro, né? O terceiro botão, mais abaixo aí, é para você mudar o sistema, né? Então você tem condição de efetuar leituras no sistema métrico, no caso aí, né, o registro das medições em milímetro, com a unidade em milímetro, e você pode também alterar para sistema inglês. E aí você pode efetuar a leitura em polegada milesimal, né? Lembrando, né, que no relógio, nesse relógio analógico, que é esse primeiro aí, tá vendo? Olha, né, a gente não, a gente vai precisar de um outro relógio para mudar de sistema, né? No relógio digital, você tem um relógio só que possibilita você efetuar leituras nos dois sistemas, no sistema métrico e no sistema inglês. Agora, o relógio analógico não tem jeito. Ou ele vai fazer medição no sistema inglês, ou ele vai fazer medição no sistema métrico. Tá certo? Não existe um relógio que faz medição nos dois. Eu estou falando no caso do analógico, né? Então tem que trocar o relógio, né? Ou você usa ele no inglês, no sistema inglês ou no sistema métrico. Agora, o digital você já pode só alterar aí, né, o sistema através do botão. Gente, ok? Posso avançar? Dá um ok para mim, por favor. Ok. Tá. Aqui nós temos um outro tipo de relógio que nós chamamos de vertical. Na realidade, esse relógio vertical é o mais utilizado, né? Tem ele com a haste na mesma posição, né? Ou seja, perpendicular ao mostrador, e tem ele com a haste localizada por baixo do mostrador, que é esse terceiro aí, ó, da esquerda para a direita é o terceiro. Então, existe uma variação dos tipos de contato. Você vai ver que, nós vamos mostrar daqui a pouco, existem vários modelos, e cada modelo, né, é desenvolvido para uma aplicabilidade específica, né? Dada a variedade de aplicação. Então, às vezes, os fabricantes, né, eles vão inovando, né, e vão desenvolvendo relógios assim, com mais versáteis, com outros recursos, né? Então, esse daí é o vertical. Nós temos aqui um relógio com medidor de profundidade. Interessante desse relógio aí é que ele pode ser adaptado, né? Você tem as hastes, né? Para você aumentar o distanciamento, né? Então você pode adaptar, né, cada haste dessa no contato aí do instrumento. Então ele vai ficar, por exemplo, com tipo um extensor, né? Então você tem aí várias alturas, né? Ele vem normalmente no estojo, e aí você tem ali os recursos, tem o extensor menor e tem as variações, né? De acordo com cada tamanho que for necessário, né? Aqui nós temos um relógio comparador também, que eu chamo de medidor de espessura. Esse daí, gente, trabalha com sistema de gatilho, tá? Dá para ver aí, olha, no manuseio, tá vendo? Então esse gatilho, ele é encaixado de baixo, ele é encaixado por dentro daquele botãozinho que fica na parte de cima, tá? E aí você tem aí o gatilho inferior e você aperta, né? Para você levantar a haste, né? Para você colocar a peça por dentro aí desse arco. Aí no caso, né, você tem vários modelos aí, pelo menos 6 modelos aí na tela. É muito usado, né, esse tipo de relógio para você fazer medições em espessura de chapa. Você verificar
verificar, por exemplo, planicidade, né? Vou mostrar daqui a pouco alguns exemplos, mas esse aí é basicamente para chapa ou para peças, né, que tem menor espessura. Você precisa fazer várias medições e fazer comparação na superfície da chapa. Por isso que ela é chamada de medidor de espessura, tá? Aqui nós temos um outro tipo de relógio que é conhecido pelo nome de súbito, né? Ou relógio, né, com medidor interno. Muito usado em oficina de usinagem para fazer verificação de medidas, né, de cilindros ou blocos, né, de quando você faz a retífica do bloco do motor, né, do automóvel. Então, o súbito normalmente é utilizado para verificar a questão do diâmetro interno, se está tendo alguma variação de medida, às vezes alguma ovalização, né, da parte do cilindro ali, do bloco, e para peças circulares, né, onde requer necessidade de medição interna. Então, no caso do súbito, você pode ver que na pontinha da haste, né, lá no contato, lá embaixo, existe um mecanismo de ponta. Esse mecanismo, gente, você pode retirar ele, né, e substituir. Tem vários formatos aí para poder ser adaptado nas diversas possibilidades, né, que existem. Então, dependendo da geometria da peça que está sendo medida, você pode alterar, né, a ponta do contato aí do medidor, né, do relógio. E aí nós temos também a questão das medidas, né? No caso aí, olha, você tem as pontas de 18 a 35, 38 a 160, tá vendo? Porque você cria uma faixa, né, para você atender os diversos tipos de medição, né? Então, 50 a 450, de 5 a 10. Aqui, olha, eu não sei se tem um exemplo. Aqui, olha, isso mesmo, ó, nesse desenho aí dá para a gente ver, ele está usando aí o súbito para efetuar a medição de um cilindro, né, e um dos cilindros do bloco do motor. No caso, né, você vai fazer uma usinagem interna, nesse caso aí, para fazer tipo uma retífica, né, do cilindro, e depois ele usa o súbito para conferir, para ver se realmente as dimensões estão dentro do que foi determinado no projeto lá de usinagem, tá? Do lado esquerdo, dá para você ver aí, ó, como que é a guia do súbito. Na pontinha tem tipo um roletezinho, porque ele gira, né? Na hora que você movimenta ele assim, olha, na realidade o relógio está na parte de cima, né? Aí tem a haste, e aí você coloca, né, o batente ali, toca a peça por dentro. Ele é um sistema ajustável, né? Que tem tipo umas molinhas e tem uns roletezinhos que vai girar. Então você vai fazendo um movimento circular dentro do cilindro do motor e vai anotando, né, os valores, né, porque o ponteiro vai mexendo, aí, dependendo de onde ele parar, aí você anota o valor, gira mais um pouquinho, aí você vai vendo a variação, né, da medida, para mais ou para menos. E dá para você saber se está tendo algum grau de ovalização, ou se precisa, né, retirar material, ou se o cilindro está ok, né, dentro das especificidades que foi definida lá no processo de usinagem, tá bom? Então essa é uma das aplicações mais clássicas, né, para esse tipo de instrumento. Aqui nós temos alguns acessórios que são utilizados, né, para você adaptar o relógio. Eu comentei com vocês no início da aula, né, que a gente normalmente o relógio ele é utilizado fixado, né? Então nós temos aí a base magnética, que é esse primeiro aí do lado esquerdo. Então a base magnética normalmente você vai apoiar, né, a base sobre uma mesa metálica, né? Tem que ser magnética, então tem que ser uma mesa metálica. E essa chave, né, essa parte vermelha que está aí tem uma chave. Então na hora que você vira essa chave, o que existe na realidade é um sistema de ímã por dentro dessa base aí. Então, quando você vira a chave, você aproxima o ímã da mesa, a mesa sendo metálica, então vai haver uma fixação. Então, essa base aí, por exemplo, ela vai ficar fixa em cima da mesa.
E o relógio, ele é posicionado nesse braço perpendicular, porque você tem a base, né? Você tem a coluna e depois você tem a haste. E o relógio comparador entra por dentro. Aí tem umas garras, né, e uns parafusos para você fazer a fixação, para você movimentar o relógio e adaptar ele na posição que for necessária, para logo em seguida fazer lá a medição na peça. Do lado direito, na parte de cima, nós temos um outro modelo de mesa, né? A base aí já é acoplada na própria coluna, é uma base de ferro fundido, né? E nós temos aí uma outra mesa que é de granito, essa que está embaixo aí também. Então, ferro fundido, granito, e tem a base sem mesa, né? Mas aí eu vou usar uma mesa de granito normal ou uma mesa metálica, né? Existe também a base que não é magnética, né? Essa daí é para mesa metálica. A magnética você pode usar ela na mesa de granito, né? Que não tem necessidade do ímã, né? Do sistema de ímã. Agora, com relação ao procedimento de medição, eu comentei com vocês no início da aula que o processo normalmente é feito por medição direta ou indireta. De acordo com o conceito que nós temos, a medição direta é quando você faz a comparação da grandeza, né? Porque o processo de medição, de um modo geral, gente, todo ele é feito por comparação. Mesmo que você utilize um determinado instrumento, né? Vocês estão lembrados lá, né, da régua, do paquímetro, do micrômetro. Então você vai posicionar o instrumento na peça e vai efetuar a leitura direto na indicação que está sendo mostrada ali no próprio instrumento. Esse é o conceito mais comum que a gente tem de leitura, né? Agora, na medição indireta, né, no caso de relógio comparador, aí a gente vai ter que usar, né, alguns cálculos matemáticos para obter as leituras. Porque você vai ter que comparar, por exemplo, uma peça padrão, né? Eu até perguntei isso na prova para vocês, eu fiz uma questão lá de medição indireta, não sei se vocês lembram, mas aí no caso da medição indireta, a gente vai ter que tomar uma medida como base para a gente poder descobrir a outra medida. Então o processo ele não é direto do instrumento para a peça. Existe uma peça padrão intermediária que no caso vai ser utilizado como referência, tá? Mas no caso do relógio comparador, a gente trabalha com os dois casos, tanto para medição direta quanto indireta. Logo a seguir aqui eu vou mostrar um exemplo, vocês vão conseguir entender melhor o que eu estou falando, tá? No caso da medição indireta, observe a definição aí, por favor. Está dizendo assim, olha, medir a grandeza de uma peça por comparação é determinar a diferença da grandeza existente entre ela e um padrão de dimensão pré-determinado, né? Por isso que é chamado de indireta, é aquilo que eu falei com vocês. Eu vou considerar uma peça padrão e a partir dessa peça padrão eu efetuo a medição. Então eu vou ter sempre uma peça de referência ali para me tomar, para me considerar dentro do meu processo. E aí, como eu disse, né, que no processo de medição indireta a gente vai ter que fazer o cálculo, né, então a gente usa normalmente uma fórmula, né, para a gente determinar o resultado. Então, o resultado ele não é obtido direto na indicação do instrumento, mas através desse cálculo que a gente faz aí. Um exemplo que eu posso dar para vocês é essa fórmula que está aí, olha. Você descobrir a dimensão da peça, né, a dimensão que você está querendo, você vai ter que pegar a dimensão da peça padrão, né, e vai fazer o cálculo, né? Pode ser mais ou menos, vai depender do valor. E aí você coloca o valor da diferença lá, né? A diferença que você achou. Então, fazendo esse cálculo aí, ou você vai somar a dimensão da peça padrão com a diferença, ou você vai subtrair, né? Você vai pegar a dimensão da peça padrão e subtrair da diferença. Nesses dois casos, você consegue, então, descobrir a dimensão da peça. Sobre essa questão da medição indireta, eu tenho um exemplo numérico daqui a pouco, né? O valor que eu peguei lá, um exemplo com números, que vai ficar fácil para você entender, né, nesse caso aí. Aqui nós temos um exemplo esquemático de como que funciona essa medição indireta.
Ô, gente, nós temos que entender isso aí primeiro, para depois entrar na parte principal do instrumento, né, do relógio comparador. Então, o conceito de medição indireta precisa ficar muito bem definido para nós aqui. Esse desenho que está na tela aí, ou esse esquema, né, como queiram, ele vai mostrar para nós a questão do bloco padrão. Observa lá para vocês verem, ó. À esquerda, nós temos o bloco padrão. Tá vendo lá, Yuri, ó? Matheus. Sim. Olha o que está acontecendo ali, ó. O instrumento, ele está tocando a superfície do bloco padrão. Tá vendo? Essa setinha aí, olha, tá indicando, né, esse achurado que tem aí por cima dessa parte amarela, é a nossa pecinha, né, que eu estou chamando de bloco padrão. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar o contato do relógio comparador em cima do bloco padrão e vou zerar o meu instrumento. Eu vou pegar o anel, aquele anel, e vou movimentar ele e vou colocar o zero da escala do relógio na posição zero, né, do mostrador. Aí o que vai acontecer? Uma vez zerado o instrumento sobre a superfície do bloco padrão, aí eu posso deslocar, né, o relógio para a peça que eu vou medir. Está escrito aí, olha, peça a ser medida. No caso aí do nosso exemplo, o que está acontecendo? Quando eu deslocar o meu relógio para a peça que eu estou querendo medir, vai dar uma diferença, não vai? Vocês estão percebendo a diferença X aí? Ó, gente, a peça rosa aí, ó, ela é mais alta do que a outra peça lá, ó, do que o bloco. O que está acontecendo na realidade? Eu vou ter a medida H, olha lá. Olha a fórmula aí, ó. Dimensão da peça, dimensão do padrão, mais ou menos a diferença. Fala para mim aí, Yuri, qual que é a diferença aí? É o X, não é? Olha lá. Sim. Ó, então eu vou ter o H, e você vai perceber que se você somar o H com o X, o que vai acontecer? Eu vou ter a altura total da peça rosa aí, ó. Então essa peça minha, que eu estou chamando de peça a ser medida, é, a peça, né, que vai ser medida com base no bloco padrão. Então, nesse caso, a referência nossa de medição, ela não está diretamente no instrumento, mas ela começa lá no bloco padrão. Então, nós temos aí um sistema de medição indireta. Não sei se vocês entenderam o que eu falei. Eu preciso lançar a mão de um bloco padrão para efetuar essa medição aí. O resultado de medição para mim nada mais é do que o H maiúsculo mais o X. Esse X é a diferença que foi obtida, né, quando eu comparo o bloco padrão com a peça a ser medida. Entenderam, gente? Alguma dúvida? Sim ou não? Tranquilo. Pois é. Então vamos lá. Tá tranquilo mesmo. Isso aí tá, né, fácil para a gente ver. Você pode ver que até o ponteirinho azul aí, ó, mudou de posição, tá vendo? Na peça, no bloco padrão, o ponteiro está apontando mais para cima, assim, ó. Agora, quando você sobe, né, quer dizer, é claro, né, que deu você teve aí uma diferença X aí o que acontece com o ponteiro? Ele gira para baixo, porque a haste do relógio deslocou para cima. Então, aquele mecanismo que eu mostrei para vocês lá atrás, que é o mecanismo de amplificação, ele desloca o relógio no sentido horário, né? Aí o ponteirinho desce, aí faz o registro na escala do relógio do valor que deu lá. Depois eu vou mostrar para vocês como que faz essa medição aí com valores numéricos. Agora, o que está acontecendo aí? Olha, nós precisamos, tá? Para a gente poder efetuar a leitura com o relógio comparador, nós temos que tomar alguns cuidados, tá? E observar alguns detalhes técnicos. A primeira informação técnica que eu preciso definir é saber, por exemplo, né, o valor das divisões que o meu instrumento oferece. Então, no caso, por exemplo, né, de relógio comparador,
O mais comum, o relógio mais comum no sistema métrico, ele tem, né, uma variação de 1/100º de milímetro. O que é isso? 1/100º de milímetro é a menor dimensão que ele oferece no mostrador maior, né, no ponteiro maior aí. Vocês estão vendo aí, olha, no desenho, nós temos aí a graduação. Tá vendo o zero lá, Yuri? Olha lá. Zero, depois tem o primeiro tracinho depois do zero. Né? Antes um pouquinho do ponteiro, tá vendo? Olha lá. Estou falando do ponteiro grande, né? Então, cada tracinho desse aí, né? Se você fizer uma volta completa do ponteiro, nós temos 100 divisões aí. São 100 tracinhos desse aí. Então, o que você vai fazer? Nós vamos tentar descobrir aí a resolução do instrumento. Como é que é feita? Você vai lá no relógio menor, no ponteirinho pequeno, e você vai perceber que ele funciona de um em um. Então, então, cada deslocamento do ponteiro pequeno, né, do primeiro tracinho até no segundo tracinho, dá 1 milímetro. Então, vamos fazer a conta aí, para a gente achar a resolução do instrumento. Então, se eu tenho 1 milímetro que está registrado no relógio menor, e eu tenho 100 divisões no relógio maior, né, que são 100 traços, eu vou dividir, então, 1 dividido por 100. Então, essa conta que eu faço aí, olha, de 1 por 100, vai dar um resultado de 1/100º de milímetro. O que significa para nós esse 1/100º de milímetro? É a resolução do meu relógio comparador. Então, ou seja, é a menor medida que ele oferece, que é 1/100º de milímetro no ponteiro grande. Tá, gente? Então, vocês não tem nada a ver com vernier e nem com nônio, não, tá? E lá no paquímetro e no micrômetro, nós trabalhamos com o conceito de vernier, né? Ou escala móvel, escala fixa. Nesse caso aí do relógio comparador, nós trabalhamos com dois relógios. Tem um relógio menor, que é o contador de voltas, né? Que ele funciona de 1 em 1 milímetro a cada divisão. E o relógio externo é que vai definir para nós as frações de milímetro, né? No caso aí, ele variando aí de 1/100º de milímetro a cada divisão dessa aí. E você já sabe muito bem, né, pela lógica aí do processo, que nós vamos ter que, para a gente obter a leitura final que está sendo registrada sobre a peça, a partir do contato da haste, né, vai ser a soma do valor obtido pelo ponteiro menor mais o ponteiro maior. Então eu vou fazer, na realidade, duas leituras, tá? São dois registros de leitura e somar os dois valores, né? Se você quiser entender melhor isso aí, é só você pensar no relógio nosso, marcador de hora e minuto, né? Como é que você faz lá? Você olha primeiro a hora, depois você olha o minuto e soma os dois, não é assim que você faz? Nesse caso nosso aí, você vai fazer um somatório também. Faz a leitura no ponteiro menor, depois faz uma leitura no ponteiro maior, observando a escala de um e de outro, e soma o valor e você obtém o resultado. Então, nós precisamos ficar de olho na resolução. No caso do relógio comparador em polegada, a resolução já está aí na tela, né? Então, vai ser 1 milésimo de polegada, que é a maior aproximação que ele oferece. Eu vou mostrar um exemplo também de um sistema inglês para vocês daqui a pouco, para vocês entenderem, tá? Vamos avançar aqui, gente. Agora sim, nós chegamos aqui num exemplo de medição direta. Olha, no caso de medição direta, eu tenho aí o relógio comparador à esquerda, né? Tá vendo? Ó? Ele está posicionado na superfície. O que vai acontecer? Eu vou lá no anel, movimento o anel e vou zerar o instrumento. O Guilherme. Guilherme tá aí? Ou não? Tá, né? G. Anderson saiu, né? Da aula. Matheus. Yuri. Tá todo mundo aí. Pessoal, você tá conseguindo ver aí no relógio da esquerda o ponteiro grande? Olha lá, o ponteiro grande tá certinho no zero. Sim ou não, gente? Olha lá. Sim. O ponteiro grande ele ficou certinho em cima do zero, ou seja, o instrumento está zerado.
Você pode ver que o ponteirinho pequeno também ficou zerado, ó lá. Tá todos os dois marcando para cima, assim, ó, em cima. Aí o que é que vai acontecer? Você vai pegar o relógio, você vai zerar ele, medição direta, tá? E aí você desloca ele para a direita, e quando ele chegar nessa outra parte da peça aí, ele vai subir. Quer dizer, o contato, né? Então o contato vai tocar a peça, e aí na hora que a haste subir, que ela desloca por dentro do canhão, né? Então ela vai subir, aí o ponteirinho vai deslocar no sentido horário. E aí vocês vão perceber que os dois ponteiros vão deslocar. O ponteiro pequeno desloca e marca 3 milímetros, e o ponteiro grande desloca e marca, ele vai até no 10, não é lá? No 10º traço. Então, se você pegar o 10º traço e multiplicar por 0,01, que é a nossa resolução, vai dar um valor de 1/10 de milímetro. Então, como é que eu vou descobrir a minha leitura aí? Então, eu vou pegar e vou somar o valor registrado, que é 3 milímetros, não é isso? Mais 0,1 milímetro. Então, a leitura final aí é 3,1 milímetros. Eu queria que vocês me dissessem aí, se vocês conseguirem entender essa medição aí. Entenderam o registro, gente, da leitura? Alguma dúvida? Essa é uma medição direta. Zerou o instrumento, deslocou e registrou a leitura. Quantas peças nós usamos aí? Uma peça só, né? É simplesmente a peça a ser medida. Entendeu, Yuri? Sim. Tá. Agora, gente, vamos ver outro exemplo aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, olha. Agora nós temos uma medição também direta por comparação. Você pode ver, olha, eu zerei o instrumento de novo, só que agora são duas peças. E aí eu estou considerando uma peça padrão zero, né? A referência é zero nossa. E aí eu desloco para a direita na peça 1, deu um valor lá, tá vendo? Olha, somatório aí, né? Deu 9 centésimos, correto? De diferença. A peça é mais alta, né? Ela tem uma diferença para cima aí, um valor. Mas aí depois eu fiz uma outra medição na peça 3 e tenho 5 centésimos, né, de milímetro negativo. Então nós temos aí uma depressão na peça, né? A peça 2, ela tem uma diferença para menos. E a peça 1 tem uma diferença para mais, em relação ao zero. Tá? Tudo isso é em relação ao zero. Então, no caso, quando eu vou medir a peça 1, é em relação ao zero. Quando eu vou medir a peça 2, é em relação ao zero. No, na peça Na peça 1, eu tenho uma elevação de 9 centésimos. E na peça 2, eu tenho uma depressão de 5 centésimos de milímetro. Alguma dúvida, gente? Você pode ver, né, que o ponteirinho do relógio, ele, no caso do 9 centésimo aí, ó, ele gira no horário, né? Tá ligado aí, Yuri? Ó, no horário, ó, que a haste sobe, Sim. né? No caso dos 5 centésimos aí, que é a peça 2, aí a haste desce. Então, em vez da haste subir, ela desce. Se ela desce, o ponteiro vai no anti-horário. Aí desloca no sentido anti-horário. Tá? Gente, o movimento do ponteiro grande, ele é sincronizado com o ponteiro pequeno. Quando o ponteiro pequeno mexe, né, desloca, o grande também desloca, todos os dois. Tá? O mecanismo ele é integrado. Tá? Agora nós vamos mostrar para vocês a medição indireta. A medição indireta, eu não estou partindo do zero mais. Eu estou partindo de uma peça, né? Eu até numerei errado aí, era para ser peça A e peça B. Né? Ficou peça A e peça A. Está errado aí. É peça A e peça B, que são peças diferentes. Então, no caso da peça A da esquerda, nós temos aí a leitura, né, que a gente fez. Nós não partimos do zero, tá vendo lá?
nós partimos de um valor 6,4 milímetros. E aí, na hora que eu desloco para a direita, para efetuar a medição da outra peça, da peça A da direita, eu verifico que deu uma diferença. É aquele caso que eu mostrei lá atrás para vocês da diferença X. Então, esse 2,56 aí, nada mais é do que a diferença X de uma peça em relação à outra. Então, o que eu estou querendo dizer aí para vocês é que nós estamos trabalhando com a peça padrão, né? Ou seja, uma medição indireta. E aí, o resultado de medição, você pode ver, ó, eu tive que fazer uma continha aí, olha. Eu tive que pegar o valor, né, da peça A, da esquerda, que é 6,4, e somar com a diferença que deu. Só que como a diferença foi positiva, porque a peça A da direita tá mais alta, né? Então eu tive que somar os dois valores. Então, na realidade, gente, o que aconteceu? Eu apliquei, né, esse conceito aqui, ó, dessa fórmula aí, olha. Eu peguei a dimensão da peça, para mim, né, para mim calcular a dimensão da peça, eu utilizei a dimensão padrão mais a diferença. Então, eu fiz, né, esse exemplo aí, e determinei o valor e encontrei 8,96 milímetros. Então, aí nós fizemos uma medição indireta. Alguma dúvida, gente? Você tem que pensar o seguinte, pode ser negativo ou positivo, né, a diferença. Vai depender da situação da superfície da peça, da segunda peça que você está medindo, em relação à primeira. Tá bom? Aqui nós temos um outro exemplo de leitura. Ô Yuri, fala para mim aí o resultado aí. 7, o quê? 7. Ah, já tá escrito, ó. 7,71. É, exatamente. Como é que funcionou isso aí, ó? Dá uma olhadinha lá no reloginho pequeno. Ó, no reloginho pequeno, registra o valor inteiro, tá vendo? Que é o 7. Certo. Valor inteiro. Agora, no relógio, no mostrador referente ao relógio grande, ao ponteiro grande, aliás, você pode ver que ele deu uma volta todinha no sentido horário e ele parou lá no traço 71. Aí, como é que eu faço essa conta? Eu já sei que o meu instrumento, a menor medida, né, na escala externa dele é 0,01 milímetro. Então, eu faço a continha rápida, né? 71, né? Então, vai ser o 71º traço vezes 1/100 de milímetro. Qual que é o resultado? 0,71. No ponteirinho pequeno, né, no mostrador de dentro, eu encontrei o valor 7 inteiros. O que eu faço? É só somar. Aí eu tenho o resultado. E só para completar o raciocínio aí, olha, uma volta do ponteiro grande, quando o ponteiro grande der uma volta completinha, equivale a 1 milímetro. E esse 1 milímetro está registrado no ponteiro pequeno, lá dentro do reloginho, no menorzinho lá. Para o ponteiro pequeno dar uma volta completa, né, o ponteiro grande ele tem que deslocar quantas vezes? Fala para mim aí. Entenderam a pergunta? Entendi não, professor. Olha bem, eu falei para vocês que o ponteiro grande ele é sincronizado com o pequeno. Uma volta do ponteiro grande, uma volta completa do ponteiro grande dá 1 milímetro. Certo. Se você der 2 voltas, 2 milímetros. 3 voltas, 3 milímetros. Certo. Se o ponteiro grande der 100 voltas, quantos milímetros vai dar? 10 milímetros. 10 milímetros. E aí, você pode ver que a haste, olha aqui, a haste sobe 10 milímetros. O deslocamento linear da haste é registrado no movimento circular do ponteiro. Entenderam, gente? Ô, Edilson, e se a peça que eu for medir no relógio com o relógio comparador passar de 10 milímetros? Ah, é muito difícil. Só se for Ah, uma depressão. Imagina 10 milímetros. 10 milímetros é muita coisa. Nós estamos é trabalhando aí com superfície, né? um centímetro, né? Com, Muita coisa. com imperfeição de superfície, tipo rugosidade, peças assim que têm alguma depressão mínima. São Certo. valores pequenos. Então, 10 milímetros aí é muita coisa, é muito difícil acontecer isso aí.
Entendi. Mas, Beleza. mas pode ter, Sim, né? Porque aí é o curso, né? Quer dizer, a altura, né? Quer dizer, sim, sim. eu posso ter uma chapa aí com mais de 10 milímetros, mas aí eu vou ter Vê. que procurar um relógio comparador que vai me dar um alcance maior em termos de altura, da altura da haste, entendeu? Certo, entendi. Mas na maioria das vezes, 90% dos casos, a gente não vai nesse valor todo, não. A gente trabalha aí nessa faixa 0, alguma coisa, mas no campo centesimal aí. É centesimal e decimal, né? 0,1, 0 alguma coisa, 0,0 alguma coisa, entendeu? Entendi. Beleza, então. Agora nós temos outro exemplo aí. Olha lá, vê se a leitura confere. Como é que eu descobri aí os 2 milímetros? Tem uma setinha ali, essa setinha na realidade não existe no instrumento não, tá? Isso aí é só para indicar aonde que o ponteiro parou. Olha lá. O ponteiro saiu do 3 e chegou no 5. Não foi isso? Olha lá. No ponteiro pequeno, ó. Saiu do 3 e chegou no 5. Então você vai fazer, ó, 5 menos 3, 2. E lá em cima, ele deslocou do 0 até no terceiro traço. Então você pega e multiplica. Ó. O terceiro traço é 3. 3 vezes 0,01 equivale a 3 centésimos de milímetro. Qual que é a leitura final? Você vai somar o 2, né, que é o valor inteiro, que foi registrado no ponteiro menor, no mostrador de dentro, mais 3 centésimos no mostrador externo. Aí você tem o valor da leitura aí, ó, que é 2,03 milímetros. Aqui nós temos um outro exemplo, tá vendo? Aí mais é para mostrar para vocês, né, a capacidade do instrumento. É aquele caso lá, Yuri, que você acabou de falar. Ele vai de 0 até 10 milímetros lá, tá vendo? Então Aham. a haste, né, ela só consegue chegar até 10. E aí, gente, no mostrador vem escrito, né? Olha lá, a menor divisão, ela é 1/100 e a maior divisão é 10 milímetros, tá bom? Aqui nós Beleza. temos um outro exemplo. Analisa esse caso aí. Nós temos aí. Vê se está certo aí, essa leitura. Isso aí é um teste. Não, tá errado, eu acho. Tá errado? Qual que é o Seria, resultado aí? seria 2,03, né? Milímetros. Ah, beleza, isso mesmo. Eu fiz de propósito aí, para ver se vocês estão entendendo mesmo. Esse link que está embaixo aí, olha, é um vídeo, tá certo? Depois ele tá lá no portal para vocês assistirem, tá? Aí você assiste a videoaula, né? Pequenininha, acho que é 5 minutos só, que vai explicar justamente o movimento do instrumento aí, pra você treinar mais essa parte de leitura. Aqui nós temos um outro exemplo de verificação que é muito comum a gente fazer, né? Principalmente na hora que você vai fazer a referência zero do instrumento. Então a gente usa, né, um plano zero, tá vendo? Ó? Aí você vai posicionar o instrumento, girar o anel e zerar ele. Depois você modifica, né? Vai deslocando ele, tá vendo? Dependendo do valor que tiver, né, da superfície, aí você faz o registro, tá? Medição direta, tá? Isso aí. Pessoal, relógio apalpador é um outro tipo de relógio comparador. Funciona do mesmo jeito a parte, né, de leitura. Não tem diferença nenhuma. Agora, esse relógio aí, ele tem uma haste que a gente chama de haste escamoteável. Você pode perceber que a haste, ela tem um eixo que passa por dentro da carcaça, aí tem uma mola, tá certo? Então, o que que acontece? Ele toca a peça e na medida que à medida que ele vai deslocando, ele vai se adaptando à superfície da peça, porque a haste dele é articulada, entendeu? Para que que serve esse tipo de relógio? Está escrito aí, olha, é para peças que possuem geometria mais complexa. Então, muitas vezes não é uma peça totalmente plana. Às vezes ela tem assim, uma geometria complexa, né?
que às vezes o relógio precisa tocar e ser articulado para poder ir adaptando a superfície. Então, por isso que ele é chamado de relógio apalpador. Ele é muito usado na usinagem, tá? Esse aí. Você prender ele ali no torno, né, na hora que estiver usinando, para fazer conferências, né? Tem até um exemplo de uma figura do lado aí, olha, de aplicação desse tipo de relógio. Agora, pessoal, observa esse exemplo aí. O que nós temos aí na tela? Quem sabe me dizer aí? Medindo com relógio comparador. Que sistema é esse aí? Sistema inglês, né? Em polegadas. Isso mesmo, sistema inglês. Ó, o processo é muito simples. É o mesmo processo do sistema métrico, né? A única diferença que você tem que ver aí é a questão da escala. Porque como você está trabalhando com polegada, e essa polegada aí é milesimal. Nesse caso aí desse relógio, a gente não trabalha com fração não, tá? Com polegada fracionária não. Então, a primeira coisa que você vai olhar é a parte inteira da polegada. Então, você vai ver no ponteiro pequeno, olha lá, um ponteirinho pequeno, tá vendo, ó? Você deslocou do 5 até no 5, ó, do 5 até no 4. Então, você faz a conta, ó, 5 menos 4 dá 1. Então, dá 1 polegada. Estou falando no relógio no ponteiro pequeno. Então, deu 1 polegada. Mas está faltando alguma coisa que eu estou chamando de restante. Onde que eu vou encontrar esse restante? É na outra escala que fica por fora aí, que é a escala grande, né? Do mostrador grande, referente a um ponteiro grande. Então você vai descobrir aonde que o ponteiro está apontando, ó, qual que é o traço final aí. Tá vendo escrito fim aí, ó? Início e fim. Terminou lá no... Qual o número lá? 64, né? Então, traço 64, você pega o traço 64 e multiplica pela resolução. Esse instrumento aí, a menor medida que ele oferece na escala externa, né, do mostrador grande aí, é 1 milésimo de polegada. Então você vai pegar o 64, multiplicar por 1 milésimo, você vai encontrar 64, né, centésimo de polegada. E aí basta somar. Você soma a parte inteira lá, tá vendo? 1 polegada mais 0,64. A leitura final aí para nós é 1,64 polegada. Professor, Oi, terminou no 67, vai, né? Não? hein? O ponteiro maior terminou, foi no 67 lá, uai. Ah, é mesmo. Errei. Desculpa aí. Não, sem Passou, problema. É porque eu passou. achei que eu tava lendo errado, eu queria tirar a dúvida. Não, tá certo. Desculpa aí, eu tenho que refazer isso aí, ó. Porque ali tem uns 60, não tem lá? Sim. Aí tá, vai contar, então, deu um problema visual aí, é 67 mesmo. Então nós temos que mudar o resultado aí. Em vez de ser 1,64, vai ser 1,67. Vou dar os parabéns pro Yuri aí, porque ele tá com a visão fotográfica aí, né? Fotografou o resultado aí. Isso aí, valeu. Desculpa a falha técnica aí, gente. Tá certo aí, é 67, tá bom? Mas é importante que vocês entenderam a lógica do negócio, né? Que é só acompanhar o traço lá, né? Até onde que o ponteiro chegou, aí ali você registra o valor. Se você sabe a resolução do instrumento, aí não tem erro, né? Outra coisa que é importante você perceber é que, dependendo da situação da peça, por exemplo, se a peça estiver mais alta, ele vai girar no horário. Se a peça for mais baixa, dependendo da posição, porque na mesma peça, às vezes você tira várias medições na mesma peça. Então tem lugar que está mais baixo, tem lugar que está mais alto, mas você tem que zerar, né, o instrumento num determinado ponto. Você zerou ali, se for na mesma peça, e depois vai modificando. Você pode fazer várias leituras e anotar. Onde tiver mais alto, ele vai gerar no sentido horário. Estou falando do ponteiro grande, né? E onde tiver mais baixo, né, que tiver uma depressão, ele gira no anti-horário. Aí você tem valores positivo e negativo, dependendo da situação da superfície da peça. Agora, pessoal, nós estamos quase encerrando aqui a nossa aula. Eu queria mostrar para vocês aqui algumas aplicações do relógio comparador, assim, na prática, né? Como que você trabalha com ele no dia a dia. Então, ele é muito usado, né, para essas atividades que estão aí, ó.
para trabalhar a questão do paralelismo, excentricidade, alinhamento, planicidade, até repetir o alinhamento aí, não precisava, né? Centrais de peças. Então, seria basicamente esse tipo de serviço que são executados lá na oficina e que requer o uso do relógio comparador. Eu vou falar de cada um deles aí. Eu trouxe um desenho aqui para mostrar, para ficar mais fácil de entender. Observa aí para vocês verem. Esse primeiro caso aí, olha, é paralelismo. O que é isso? Essa peça aí, eu preciso verificar se a região da peça do lado de baixo, né, eu chamo o lado esquerdo aí, como é que está a superfície dela em relação à outra parte. Então, o que ele fez na realidade? Ele pegou, fez uma leitura na primeira superfície, na parte de baixo, zerou o instrumento aí e deslocou ele para o outro lado e fez mais duas medições. Essa prática aí, gente, a gente faz ela lá no laboratório da escola. Se a gente tivesse lá no laboratório, né, a gente ia fazer ela lá presencialmente. Aí vocês iam fazer a anotação dos resultados e a gente ia fazer um cálculo aí, olha, para analisar o desvio, né, a variação da superfície da peça a partir dos resultados aí que a gente vai obter. A gente aprende a posicionar o instrumento na peça, colocar a base magnética sobre a mesa. Nós temos uma peça, né, do tipo dessa aí, parecida com essa, e a gente faz, né, a medição lá. Inclusive, a gente usa também, né, um controle estatístico de processo para a gente fazer uma avaliação, né, tipo um controle dimensional. Então, essa prática aí, é uma prática que a gente faz lá no laboratório. Tá vendo? Ó? Eu acho que eu lembro, né, que eu fiz com os alunos lá 5 medições. Estou dando exemplo com 3 aí, mas eu acho que eu fiz lá com 5. Né? No caso de excentricidade, isso aí basicamente, gente, é na usinagem. Aí nós temos aí um desenho mostrando para nós o detalhe do torno, né? Para fazer a usinagem ali da peça. Então nós temos a placa, né, de castanha, nós temos ali uma base, né? Está parafusado a base, depois tem a peça presa na base. E aí o relógio comparador, ele está posicionado em cima da base que é presa, que é tipo a base magnética, né? Que está ali no barramento do torno. O que acontece nesse caso aí? Não sei se está dando para ver, existe um extensor e com uma ponta de contato por dentro da superfície da peça. É uma peça que tem um furo cilíndrico, né, aí por dentro, e ele está verificando a excentricidade do furo. Na realidade, o que está acontecendo? Tem uma linha de centro aí, olha. Então, a excentricidade, na realidade, é o posicionamento do centro da peça em relação ao centro da máquina, que é o centro geométrico da máquina. Então, ele está fazendo tipo um alinhamento, né? Eu estou chamando de excentricidade. É o centro da peça com o centro da árvore, né? Da árvore da máquina aí, do torno, no caso. Isso é um procedimento normal. Ele é feito normalmente antes de iniciar a usinagem, né? Porque a peça tem que ficar realmente centro a centro. Por isso que está chamando de excentricidade, né? Centro com centro. Então, o relógio comparador é usado para poder verificar se a peça está excêntrica, né? Em relação ao eixo da máquina. Aqui nós temos um outro exemplo, só que aqui já é de concentricidade, né? Então, aí, no caso, eu vou verificar a minha peça no sentido do contorno dela. Normalmente, quando a gente está usinando a peça, no caso aí, né, nós temos uma placa de castanha, tá vendo? É um eixo, está preso ali nas castanhas. E aí eu entro com o relógio comparador para poder verificar como que está a minha usinagem no sentido do contorno do eixo da peça. No sentido do contorno do diâmetro, né? Por isso que é chamado de concentricidade. Então o relógio aí é usado, né, para ver se não está se tá oval ou como que está, né, a variação de medida aí. Essa prática também a gente faz lá na escola, também muito interessante, porque dá para a gente ver, né? Porque a gente olha para o eixo, você percebe assim, poxa, mas ele está redondinho, não tem variação nenhuma. Mas na hora que você vai e coloca o relógio, você percebe
normalmente varia aí, né, valores pequenos, né, da ordem de centésimo, de milésimo, e aí a gente faz várias medições no contorno do eixo e anota os valores e faz o cálculo, não é isso? Para verificar os desvios, se os desvios estão ou não dentro dos valores aceitáveis conforme o desenho da peça. Nós temos um outro exemplo aqui, olha, esse daí já é para alinhamento. Também na usinagem, né? Você pode ver que a peça está presa na placa de castanha e do outro lado nós temos a contraponta do torno. Então o eixo nosso ele está preso dos dois lados, está fixado dos dois lados. E o relógio comparador ele é adaptado na mesa, né? No carro transversal, né? No carro transversal do torno. E aí nós vamos fazer aí pelo menos 3 leituras para verificar, por exemplo, como que está, né, o alinhamento do eixo do centro do eixo, né, com o centro da máquina. É um procedimento muito usado também na hora de fazer uma usinagem, né? Então o relógio comparador ele entra como esse recurso aí para nos ajudar para verificar isso daí, né? Aqui nós temos um outro exemplo de planicidade. Esse aí é muito comum para peças, né? Assim que você termina de fazer a usinagem, né? Você vai verificar se a superfície da peça, qual o grau, né, de planicidade que existe ali. E para isso a gente efetua as medições, né? A gente coloca lá, normalmente em vários pontos, e faz, né, a verificação, para verificar se está tendo uma depressão ou se está tendo uma parte mais alta da peça, né, uma diferença aí para mais ou para menos. Aqui já é um exemplo de aplicação do relógio apalpador, que é aquele que eu mostrei para vocês lá atrás, que tem a haste escamoteável, né? Como se fosse um eixo, né, articulado ali. Então ele entra na peça para tocar, né, a geometria da peça. Você pode ver, olha, tanto para a peça, para detalhes internos, né, ou externos, e ele vai acompanhando, né, a região da peça. Não importa a geometria. Como ele é articulado, então, na medida que ele vai tocando a peça, ele vai fazendo as leituras. E as leituras vão sendo registradas em cada ponto. Tá bom, pessoal? E aqui, para finalizar, eu só queria mostrar para vocês esse banco de ensaios de concentricidade, que é um recurso também interessante, né? A gente tem um banco desse lá no nosso laboratório. Esse de cima aí, ó, esse azul, eu tenho um parecido com esse lá. Normalmente a gente faz, né, algum tipo de ensaio. A gente pega a peça, por exemplo, né, prende a peça no banco e adapta o relógio na mesa e vai fazendo a verificação do eixo. Eu posso verificar aí concentricidade, alinhamento, dá para fazer uma série de práticas aí em cima desse banco, tá bom? Então, basicamente, gente, eu queria passar essas informações para vocês. E lembrando a vocês o seguinte, que nós já estamos, né, finalizando as nossas atividades, tá? Semana que vem a gente praticamente já está encerrando, né? Dia 31 é o final, não é isso? Eu vou liberar para vocês, tá? A última avaliação. O link deve ser liberado lá no dia 23 para vocês fazerem, tá certo? E é para entregar o resto dos trabalhos que está faltando. Eu vou liberar para vocês também as últimas folhas de leitura da quarta etapa, né? Referente a relógio comparador. Então, você vai entrar no portal e vai acessar, né, os links e vai baixar o material para você fazer, tá bom? Utiliza as nossas aulas assíncronas, né, o tempo assíncrono, para vocês terminarem essas atividades e enviar para mim, né? Tem aluno que ainda não enviou a prova, parece que está meio, né, problema de horário aí. Tem que enviar a prova o mais rápido possível para a gente corrigir e não deixa acumular para o final, tá certo? Eu sei que está apertado para todo mundo, né? Mas tenta redobrar a energia aí na fase final para a gente encerrar com chave de ouro, tá bom? Aí eu conto com o esforço de vocês aí. Oi, Edil. Pode perguntar. Essas duas últimas folhas vai entregar quando? Tem a data lá, semana que vem. Eu vou liberar essa semana para vocês, né?
De hoje para amanhã eu libero. São 5, não são? Ó, Tá, já liberou. três referente à etapa 3. E 2 para essa etapa agora, que é a etapa 4. Então, eu vou Ô, liberar as 2 que tá faltando, que as outras já tá lá, né? Vou liberar as 2. E aí você pode entregar tudo junto, semana que vem. Entendeu? Ah, tá, entendi. O Vai lá. importante, deixa eu falar um negócio aqui. O importante é você entregar antes da prova. Porque aí praticamente você já está estudando para a prova, entendeu? Os exercícios para você já, né? Se quiser assistir a aula de novo, tem a aula assíncrona que eu estou recomendando para vocês. Façam isso. Entra no portal, tá tudo direitinho lá. Tem apostila lá também para vocês estudarem, né? Tem vídeo aula, tem essa aula síncrona também que eu vou terminar de postar essa semana e deixar lá tudo direitinho. Tá bom, gente? Não deixa a peteca cair, não. Alguma dúvida ainda? Beleza, então. Então tá, Vou- jóia. Fique com Deus aí. Um abraço. Até mais.